uma falsa moral feita de baixezas e crueldades. O delito nos parece ser o mesmo, e nós o combateremos com a mesma energia, sempre muito solidários com o ser que é ofendido. As escolas moralistas devemos tomar sua direção, ter a iniciativa da disciplina que se chama instrução pública. Conta-se aos montes as crianças confiadas à presteza intelectual e moral dos padres, frades e religiosos das várias denominações. A instrução da juventude é deixada na maior parte ao arbítrio das autoridades religiosas, e mesmo onde essas autoridades são colocadas à parte da autoridade civil, foi dado a elas o direito de vigilância ou algumas garantias de neutralidade e até mesmo de conivência. A evolução do pensamento humano determinou, portanto, essa situação falsa e contraditória para quem a função de ensinar é atribuída precisamente àqueles que, a princípio, possivelmente professam desprezo, a renúncia à ciência. Um fato que é considerado moral pode ser incutido na memória dos jovens, enquanto um outro é silenciado porque é considerado tão importante a ponto de ser capaz de despertar nos estudantes o espírito de revolta e de indisciplina. Doutrinação, dogmas, Deus, mestres supremos e amos, sem Deus e nem amos, e por consequência, nós vemos alguns lugares funestos em todos aqueles campos nos quais se ensina obediência a Deus, e sobretudo a seus representantes, os patrões de todas as espécies, padres e frades, reis e funcionários, símbolos e leis. Nós reprovamos tantas as escolas nas quais se ensina os supostos direitos civis, isto é, a obediência às ordens de cima e o ódio aos estrangeiros. Nós sabemos que essas são igualmente cruéis, e quando tivermos força, as fecharemos. Elisée Reclus, geógrafo anarquista. Antes, ter um caráter pedagógico, sem ser muito academicista, mas é interessante, a gente pensou numa apresentação bem simples, muitas coisas vocês já têm de informação sobre o projeto, mas só para a gente situar quem às vezes ainda está em busca de informação do que é isso, o professor Fernando Pena, da Universidade Fluminense, ele fazendo uma avaliação de escola sem partido, ele fez uma reflexão de que o movimento começou e por muito tempo a gente estava meio que dormindo em relação a ele, Então ele foi se espalhando e aí de repente a gente acordou que aquilo já estava num grau assim de ser levado a sério, de ser levado para frente, Então muitas pessoas até inclusive agora estão assim, nossa, que é isso, Que é essa coisa, escola sem partido? Então, vou só apresentar como surgiu, algumas informações básicas, aí a gente passa, De início foi montado um movimento, um movimento Escola Sem Partido, fundado pelo Miguel Najib, que é advogado, hoje é promotor de justiça, isso em 2004. 10 anos depois, nada menos que o Flávio Bolsonaro, ele encomenda, praticamente encomenda o Miguel Najib que transforme as ideias do movimento em um projeto. E aí o projeto foi chamado de Programa Escola Sem Partido, em 2014. Logo depois, o Carlos Bolsonaro também apresenta um projeto como vereador também no Rio de Janeiro. Então, ele começa pensado, é propagado como movimento pelo Miguel Najib, e aí os dois que levam para o campo parlamentar, para o campo das câmaras de vereadores e assembleias, os dois que começam a transformar isso em projetos de lei são o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. Hoje a gente tem os dois principais projetos na Câmara dos Deputados, que é o PL 867 de 2015, de autoria do deputado Zalci Lucas, PSDB, e o do Senado Federal, que é o PL 193 de 2016, apresentado
lançado pelo senador Magno Malta, do PR, que são os projetos de escala federal. Aí nós temos também esses projetos, os projetos eles vão se espalhando pelos estados e pelos municípios, porque quando se pensa no movimento e aí lá os bolsonaros vão levar para esse campo de transformação de projetos de leis, uma das perspectivas é que aquele programa maior ele possa ser utilizado em todas essas esferas, né, na federal, na estadual e na municipal. O que também como estratégia assim, deles funciona como uma maior propagação. Então eles têm algo pronto que pode ser aplicado e garantido, né, em todas essas esferas, desde o município até indo para a escala federal. Então hoje ele apresenta projetos em 10 estados brasileiros e no Distrito Federal. Foi aprovado em Alagoas como uma escola livre e retirado em Goiás e no Paraná. Temos daí também esses outros PLs, que são os números dos PLs desses projetos municipais, estaduais, né? Então você tem assim uma grande propagação, mas embora eles sejam transformados em projetos de lei municipal, estadual, federal, quando você vai ler, né, e comparar, é quase que uma transcrição ipsis literis assim do que está lá no site do projeto mãe, que é o projeto que está sendo discutido no Senado em escala federal. Tanto que o de Alagoas, comparando o que passou lá do de Alagoas com o que está sendo discutido agora em Mato Grosso, são as mesmas coisas, né? Mesma escrita, não tem uma diversidade assim. As principais linhas assim de argumentos que o movimento utiliza, né? Primeiro ele se propõe, né, usa o discurso de que o Escola Sem Partido ele quer só uma coisa, né? Uma coisa simples, é uma proposta simples, que seria fixar cartazes com os deveres dos professores em salas de aulas. Então esses deveres o Najib aponta já desde o começo do movimento que seriam, né, aqueles deveres já previstos, supostamente, né, extraídos da Constituição Federal e da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, como advogado, ele utiliza muito esse argumento de que esses deveres eles já são deveres dos professores, já estão na Constituição, na Convenção. A gente quer alguma coisa muito simples, a gente quer só que esses deveres estejam fixados nas salas de aula, né? Então, isso é o discurso que começa, né? De que essa proposta é bem simples e já ancorada em coisas de deveres que já constam na Constituição, né? Prega principalmente uma desvinculação de liberdade de expressão e liberdade de ensinar, a liberdade de aprender e a pluralidade de ideias. Esses três temas que eles vão tirar lá da Constituição Federal, quando diz que a educação, né, ela deve apresentar uma liberdade de ensinar, que ela deve apresentar pluralidade de ideias, que existe a liberdade de aprender, a liberdade de consciência e crença dos estudantes. Isso está colocado lá na Constituição. E aí, para conseguir segurar, né, a argumentação do movimento, o Najib ele vai fazer essa desvinculação. Não, então tá, já que é garantida essa liberdade do professor, que é a liberdade de ensinar, então nós vamos caracterizar o que é essa liberdade de ensinar. E ela não se confunde com liberdade de expressão. Então essa é a linha discursiva que o Najib usa, né? Porque ele não pode negar que está lá na Constituição, que existe a liberdade de ensinar. Então o que ele faz? Tá, mas liberdade de ensinar não é liberdade de expressão. Então o professor, ele não tem liberdade de expressão, ele não pode falar, ele não pode expressar o que ele pensa em sala de aula, porque isso estaria, né, levando o aluno, isso estaria influenciando o aluno. E aí ele retira então só a questão da liberdade de ensinar. Mas que ensinar é esse? Né? Então aí ele vai preencher
esse conceito, né, de liberdade de ensinar. Vai já dizer o que é, para que não haja também, nós não possamos utilizar a liberdade de ensinar para a gente, né, pensar realmente. Ele bate muito na liberdade de aprender também nesse sentido, tentando caracterizar o que é essa liberdade de aprender do aluno. E aí, para eles, a liberdade de aprender é a liberdade do aluno não ser de forma alguma doutrinado, né? Eles utilizam bastante a palavra doutrinação, que é assim, a espinha dorsal de toda a ideia da escola sem partido. Então, a liberdade de aprender do aluno, ela existe na visão deles quando você não tem um processo doutrinador dentro da sala de aula. E aí eles utilizam outra coisa também, que é a pluralidade de ideias, que também está na Constituição Federal, mas eles utilizam para dizer assim, como existe, e eles são, às vezes chega a ser doentio, né, como o Fernando Pena lá falou, a gente por muito tempo não levou a sério o movimento Escola Sem Partido, e realmente, porque às vezes chega a ser doentio o modo como eles colocam isso. Então eles são bem enfáticos em dizer assim, a doutrinação da esquerda, a doutrinação comunista, a doutrinação marxista, ela entrou em todo o sistema educacional, tomou todo o sistema educacional, porque os professores são professores militantes que doutrinam seus alunos, né? Como se todo, e o que eu chamo de doentio, assim, porque não é a realidade que a gente vê quando vai para as escolas. Às vezes, até no nosso estado, pelo menos, muito pelo contrário, eu diria, né? Nós temos uma grande parte da nossa categoria, por exemplo, da rede estadual, da qual eu faço parte, que existe uma grande parcela bastante conservadora, né? Então, não é a nossa realidade. Mas ele utiliza, então, pluralidade de ideias para dizer que quando essa doutrinação tomar conta do sistema educacional, né, isso inibe, né, isso impede a pluralidade de ideias. É nesse sentido que ele utiliza que o projeto defende a pluralidade de ideias, que é uma das armas que eles utilizam para ir se espalhando também, né, porque é muito... Não, esse projeto defende liberdade de ensinar, defende liberdade de aprender, pluralidade de ideias, né? Qual é o problema com ele, né? Então, isso que eles vão utilizando, mas é para determinados fins que eles vão encaminhando esses direitos. Prega uma ideologia, né, atrelada à ideia de neutralidade do professor. Então, o professor, ele deve ser neutro, coloca isso como a obrigação desse profissional, né, uma neutralidade vista sempre desse ponto de vista, né, e quando eles argumentam no sentido de que o professor tem apenas o papel de ensinar, tem apenas a liberdade de ensinar e ele deve ser neutro, ele coloca também o professor em determinado papel. Então, para Escola Sem Partido, o professor, ele é um reprodutor dos conteúdos. Então, ele deve ser neutro porque ele só existe para instruir os conteúdos. Então, o meu papel como professora é chegar na sala de aula, pegar aqueles conteúdos e repassar, reproduzir para os meus alunos, né? Interessante observar que também não é qualquer conteúdo, porque quando a gente vai para o teor desses projetos, a gente observa que, inclusive, o Escola Sem Partido está falando de conteúdos que não sejam ideologizados. Então, existe também uma patrulha sobre que conteúdo o professor está autorizado ou não a instruir para o aluno. Então, além de você deve ser neutro, que pedagogicamente é bastante complicado, essa neutralidade que o projeto reivindica, e você não tem direito de ministrar qualquer conteúdo. O que vai gerar também vários questionamentos, né?
quem autoriza, né? Quais são esses conteúdos autorizados? A gente tem matrizes curriculares hoje, que são as matrizes que no sistema público, né, eles vão estabelecer os conteúdos da educação básica. Você tem já matrizes construídas para trabalhar. Não é a discussão da educação, é uma discussão vinda então de uma lei, vinda de um outro campo, né? Não passou pela discussão de quem trabalha na educação, de quem está envolvido diretamente com a educação. O projeto, né, e os defensores, eles se colocam no papel do defensor do direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Então essa educação moral, ela dá margem para daí a inserção de diversas pautas, né? E por isso que o PSC, ele abraça rapidamente essa ideia do Escola Sem Partido, porque é onde eles vão encontrar aquelas pautas do partido, né, da bancada evangélica do Senado. Porque quando se pensa isso, né, estamos defendendo o direito da família sobre a educação moral dos filhos. E aí abre margem para tudo, para as questões religiosas, para a questão sexual, que é algo que se bate bastante, né, que a escola partido bate bastante, que os professores eles estão doutrinando os alunos para serem homossexuais, que eles estão levantando a bandeira LGBT, que eles que estão ideologizando no sentido da perspectiva da ideologia de gênero esses estudantes. Então essas são as principais linhas no geral que eles vão trabalhar. Em Mato Grosso a gente tem aí então no ano passado a proposta de um projeto, né, desse, que é, como eu já disse, a mesma coisa que está lá nos outros projetos, que está lá no site do Escola Sem Partido, parece cópia e cola, né? E aí ele vem como, né, foi anunciado como um projeto de lei que quer coibir a doutrinação ideológica nas escolas de Mato Grosso. É interessante como foi divulgado o projeto ele foi proposto na Assembleia Legislativa pelo Dilmar Dal Bosco, que era do Democratas, né, ano passado, e a alegação do Dal Bosco pensando na neutralidade política do professor e na neutralidade ideológica e religiosa. E coloca que o projeto visa regulamentar a atuação dos professores em sala de aula. Chamou a atenção esses termos, porque quem é que regulamenta essa atuação dos professores em sala de aula, né? Atualmente nós temos a construção do projeto político-pedagógico na escola, que pelo menos deveria ser coletivo, debatido pela comunidade escolar, pensado junto aos pais e aos estudantes. E aí você tem um projeto de lei que diz claramente que quer regulamentar a atuação desses professores em sala de aula. E aí ele propôs em julho de 2015 e ainda está aguardando o despacho para votação. Quando surge o Dal Bosco, ele propõe esse projeto, ele é bastante divulgado como, né, um projeto que quer coibir a doutrinação ideológica nas escolas de Mato Grosso, né, isso ano passado. E aí a gente lembra de dois pontos interessantes para se levantar nesse modo como o projeto é colocado, né, que é a retirada da questão de gênero do Plano Municipal de Educação, aqui em Cuiabá, e a questão de perseguições a escolas que tivessem vínculo com movimentos de esquerda, principalmente as escolas do campo que têm vinculação com o MST. Primeiro a questão, né, de gênero, ano passado, quando teve toda essa polêmica, a gente percebeu uma organização da direita, né, e uma organização
muito via o PSC, para a derrubada da questão de gênero do Plano Municipal de Educação. Algo que, uma organização muito grande, que a gente ainda não tinha visto, né, no contexto assim, de Cuiabá. Tamanha foi a organização, com ônibus trazidos do interiores, né, toda a ala católica organizada, a ala evangélica, todos juntos para a retirada desse plano. O plano, para quem, não sei se todo mundo é da educação, ou se tem essa dimensão, os planos de educação, eles visam uma discussão desde baixo, né? Então ele começa a ser construído em discussões entre escolas, aí você vai tirando representantes, delegados, até chegar num documento final de que seria uma representação de todo o município. Então, teoricamente, esse plano municipal de educação, no final, ele seria o resultado de toda uma discussão dos setores educacionais e de todos os segmentos, de professores, pais, alunos e funcionários, né? Então, quer dizer, seria o resultado coletivo de uma discussão. Então, se a questão de gênero estava lá, é porque ela foi debatida pela sociedade, ela foi debatida pela comunidade escolar, né? Mas mesmo depois de toda essa construção, de toda essa discussão, quando foi levado para a Câmara de Vereadores, rapidamente, né, uma questão que teoricamente seria um acúmulo, ela foi retirada lá por vereadores que votaram sem um contato, sem uma discussão maior, né? Na época, como eu disse, houve uma grande mobilização da direita, né, uma intervenção muito grande, e pela primeira vez também em Cuiabá, de um modo mais direto, a gente percebe a direita disputando a educação e dizendo que está disputando a educação. O cenário educacional aqui para nós foi a primeira vez que a direita se posiciona. Não, esse é o nosso pensamento, né? Nós estamos falando isso, nós estamos disputando a educação. Então é algo que relevante para a gente pensar. E aí, como a questão de gênero, ela também está inserida sutilmente dentro da Escola Sem Partido, desde o ano passado, então a gente percebe que já existe esse cenário, né, de uma perseguição. E aí, quando vem o projeto falando dessa doutrinação ideológica, né, propondo, falando que professores levantam só a bandeira LGBT, que são bem agressivos, né, nisso, acusam os professores de mostrar cenas de sexo para os alunos, enfim, tem uma série de agressões assim, ofensivas, né, aos professores. Então a gente percebe que existe aqui em Mato Grosso esse atrelamento dos últimos acontecimentos. E a questão das perseguições às escolas, porque quando o governo, né, nosso atual governo e a Secretaria de Educação começam a perseguir as escolas do campo, isso é divulgado exatamente desse jeito, né, que o secretário de Educação, que o governo aponta doutrinação ideológica nas escolas. E aí, naquele momento, eles estavam questionando porque existiam escolas do campo que nasceram dentro de assentamentos. E aí você não tem como desvincular aquela escola do MST, porque aquela escola ela foi criada justamente porque o assentamento existiu e aquele assentamento brigou porque precisava de uma escola dentro do assentamento. Então, assim, independente de quem é o movimento social que está ali, mas existe uma lógica do porquê uma escola do campo está dentro do assentamento do MST, né? E quando surgiu isso, foi exatamente o título que eles utilizaram. E aí, na época, o Permínio, que era o secretário de Educação, utilizava muito esse termo. Estão doutrinando ideologicamente, porque nessas escolas tem a bandeira na parede delas, do MST, porque tem escola que tem o nome de Che Guevara, porque tem escola que tem a foto do Che Guevara, né?
E aí isso foi apontado na época como doutrinação ideológica, né, no ano passado. Então o projeto ele nasce exatamente no meio desse cenário, e quando ele vai ser apresentado pelo Dal Bosco, recebe o mesmo título que já vinha sido aplicado antes para a questão de gênero e para as perseguições das escolas do campo. Lá dentro do projeto ele vai dizer: é vedada a prática da doutrinação política e ideológica em sala de aula, bem como a veiculação em disciplina obrigatória de conteúdos que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos estudantes ou os seus pais. Então, mais uma vez, existe esse patrulhamento das atitudes do professor e existe o patrulhamento também dos conteúdos. Então, se o projeto passa, não é uma proposta simples como o discurso faz parecer, porque se o projeto passa, você vai ser questionado sobre o conteúdo que você está trabalhando também. Então, às vezes o professor nem é um professor, né, de esquerda nem nada, mas só o fato de ter um texto ali que é de um autor de esquerda, o professor pode ser penalizado, né? E o projeto prevê penalização em todas as esferas: administrativa, por ele ser um servidor público, e criminal, com a prisão também. O projeto prevê a redução de conteúdos morais nos programas das disciplinas obrigatórias, permanecendo o mínimo indispensável para que a escola possa cumprir sua função essencial de transmitir conhecimento aos estudantes. Então, aí mais uma vez vem aquela questão, né? O professor ele tem só liberdade de ensinar. E essa liberdade de ensinar, ela está quando o professor é colocado no papel de quem apenas instrui determinado conhecimento. Então, o professor é reprodutor. A proposta recebeu um parecer contrário do deputado José Carlos do Pátio, que foi o relator do projeto, mas a Comissão de Educação, né, aprovou que o projeto continuasse. Então, depois que a Comissão de Educação ela aprova o projeto segue para os trâmites lá da Assembleia até chegar à votação. Interessante observar que quem agora, né, é o presidente dessa Comissão de Educação é o Wilson Santos. E o Wilson Santos, desde quando entrou nessa Comissão de Educação, ele tem posturas bastante retrógradas em relação aos educadores, principalmente. Então já existe um histórico dele nessa relação conosco, né, com professores da rede básica. Ele tem um discurso bem agressivo aos professores e inclusive de fazer muitas manobras junto com o governo táxi para passar projetos que o governo precisa passar e que precisa de alguém para fazer, né, o meio campo ali. O Wilson Santos é esse cara. E o Wilson Santos, em diversos momentos, ele coloca, né, o posicionamento dele. Então, para quem se lembra, o Wilson Santos ele era a favor da redução da maioridade penal, né, e sempre, como ele é bastante descarado, nunca fez questão de esconder isso. E na época da perseguição às escolas do campo, foi um dos que mais atacou também, falando que isso era doutrinação, que não podia haver, que é doutrinação ideológica. Então ele tem discursos nesse sentido. Se o cara que é o presidente da Comissão de Educação, já existe esse histórico de discursos dele, esse posicionamento, então realmente não vai ser muito difícil esse projeto ser ali aprovado, ter um olhar bem positivo dentro da Assembleia Legislativa. Esse aqui é o projeto, né, mas a gente nem vai dar uma olhada, que é a mesma coisa do que está lá no site. Outro
defensor do projeto e que faz uma defesa bem engajada mesmo é o Vitório Galli, que também é do PSC. O Vitório Galli, só para a gente lembrar, é aquele cara do projeto 4.500 que prevê a possibilidade de líderes religiosos questionarem e criticarem a homossexualidade sem estarem sujeitos a penalidades por homofobia. O Vitório Galli, ele tem toda uma construção, já ele é nesse sentido, que tem várias defesas de que aqueles discursos torpes de sempre, os gays tomaram conta do mundo, a gente não pode falar nada. Então ele tem bastante desses discursos, no ano passado ele fez um discurso, para falar que o Estado e as políticas públicas, elas não podem ser defendidas para as minorias, que elas têm de ser pensadas de formas globais, que é o que está ali a transcrição do discurso dele, trazer uma crítica, uma reflexão. Devemos tratar de políticas sociais de forma global, não podemos entrar em questões ideológicas e fomentar lutas de classes, segregando a sociedade. Entendo que pressões de organismos internacionais são fortes, além da pressão do governo federal na gestão petista, para que os governos estaduais fomentassem políticas LGBTs. Porém, esse assunto deve sair do campo ideológico. Então, já deixa bem marcada a posição do Vitório Galli. É um dos que mais fazem a defesa e a propaganda do Escola Sem Partido aqui no Estado. Outro discurso que passa muito aí dentro do Escola Sem Partido é essa questão do PT para eles, porque, de acordo com eles, toda a culpa da esquerda, da doutrinação ter tomado conta do sistema educacional é culpa do governo do PT. Aqui tem como ele encampa, essa questão do Escola Sem Partido. Então tem a assinatura deles, todos juntos por uma escola que ensine matemática e português. Chega de ideologismo aplicado às nossas crianças. E aí leia-se, que ensine matemática e português também do modo dele, porque eu, por exemplo, como professora de português, diria que o português que eu entendo, que eu fui preparada para ensinar, não é esse português que ele está pensando aí. É porque, pelo que a gente observa, ele está entendendo matemática, como fazer uma conta, um cálculo bem mecânico, e português eu aprendi, eu fui alfabetizado, e para por aí. Que na minha área, por exemplo, já teria grandes problemas, porque no projeto fala que o professor ele não pode trabalhar determinados livros, se esses livros tiverem conteúdo ou forem de autorias de autores que têm uma perfilação ideológica. Então, por exemplo, o professor de literatura, ele não poderia trabalhar Graciliano Ramos, Jorge Amado, que foi filiado ao Partido Comunista, não poderia trabalhar Drummond, enfim. Sobra poucas pessoas que a gente pudesse trabalhar, porque então o português aí tá meio estranho. E aí a propaganda que o Vitório Galli faz, aquela escola que quer devolver ao seu filho o cérebro que lhe foi arrancado. Aqui é dos professores de história, tá? Eles dialogam diretamente com ciências humanas, de história, sociologia, filosofia. Talvez o seu professor de história tenha ensinado a você que o legado do colonialismo explica a pobreza do terceiro mundo. Lamento, mas você foi enganado. O Canadá foi uma colônia. A Austrália, Nova Zelândia e Hong Kong também foram colônias. Aliás, o país mais rico do mundo, os Estados Unidos, também foi colônia. Por outro lado,
Etiópia, Libéria, Tibete, Nepal, Butão jamais foram colônias, mas hoje abrigam as pessoas mais pobres do mundo, que é a fala que ele reproduz de um economista. Então é o discurso do Vitório Gale, que é o que junto com o Dal Bosco vai encampar aqui no estado, né, esses projetos. E que aí sim, é uma reprodução não só dos projetos, né, do Escola Sem Partido pensado lá, o programa pensado pelo Najib, mas também do próprio discurso. Você sempre vai ver uma reprodução, pegou lá, copiou lá, colou aqui, não só dos projetos, mas também dos discursos dos defensores. Acho que só para a gente ter um panorama assim, de como tem se propagado esses projetos. Só uma questão sobre o Vitório Gale, ele é deputado federal pelo PSC, toda a formação dele foi realizada via fakes, né, faculdades integradas, Cântico de Salomão, né, Cantar de Salomão. Não tem formação pedagógica, assim, tudo que o cara fez foi direcionado dentro da área da teologia. Então não possui nenhuma ligação e ele ganhou enquanto professor Vitório Gales. Graziano. Então, meu nome é Graziano, sou militante da Rusga Libertária, sou professor da rede estadual. Na verdade, a Patrícia trouxe um apanhadão do que é o projeto, mas eu queria discutir mais as angústias enquanto educador. E aí, então, como está colocado, a gente, eu particularmente e a organização, a gente vai pensar a partir do prisma anarquista, né? É óbvio que a gente sabe que existem outras concepções, enfim, mas o que a gente está pensando hoje é então como é que nós anarquistas pensamos durante a nossa intervenção na realidade, dado os ataques que a gente vem sofrendo pela direita, pelo conservadorismo, enfim. Primeiro eu queria chamar a atenção para o nome do projeto, né? Porque se tem alguma coisa que é destoante, é chamar alguma coisa de escola sem partido, justamente encarando aí, colocando uma falsa dicotomia, então, para a população que não está esclarecida sobre os debates da educação, colocar que existe uma escola com partido e uma escola sem partido, né? Isso é claro dentro do projeto. O nome do projeto já é ideológico, já que propõe aí um objetivo finalista, né? Que é a ideia, então, de literalmente colocar para a comunidade que existe aí uma escola que possa existir sem tomar algum partido. Os anarquistas enxergam isso de maneira histórica, cara, e o Bakunin já colocava que existe um dualismo educacional, e esse dualismo educacional se dá justamente porque existe uma escola hoje que reproduz o que a sociedade capitalista coloca. Ela reproduz como? Reproduz perante as injustiças, as desigualdades que são colocadas e que o sistema capitalista se ancora. Esse dualismo educacional seria exatamente uma divisão entre uma escola para pobres e uma escola que existe para ricos. Então esse debate, nós que nos colocamos aí enquanto uma discussão mais à esquerda, aparece de uma maneira que a escola atual já não responde no sentido de transformação, de mudança. Ela já guarda nas suas estruturas, ela reproduz de alguma forma o que está colocado na sociedade capitalista. Ela não está deslocada, não é tal como se faz na academia, é possível recortar a escola do que está sendo colocado na sociedade. Ela literalmente reproduz, e reproduz inclusive as desigualdades. Então o projeto, quando coloca alguns termos, inclusive o de ideologia, que é mal discutido e obscuro nesse projeto, aí eu acho que a gente tem aqui que chamar a atenção para o que está sendo chamado de ideologia. Eu queria colocar um pouco o que nós encaramos enquanto ideologia, né, cara? Primeiro, a concepção especificista trata com uma ideia de interligar teoria e prática. E a prática vai se dar através do nosso campo ideológico. Isso está nos nossos documentos públicos, isso a gente não esconde de ninguém. Então não é segredo que para qualquer espaço que nós estejamos, nós vamos levar sim o debate via ideológico. Mas está fundamentado o que nós chamamos de ideologia. Primeiro que nós encaramos lá, como Malatesta dizia, né,
a ideia de que a teoria não basta para responder o contexto da realidade. A teoria, ela serve justamente para que nós entendamos o passado, né? Para que nós entendamos o contexto que as estruturas chegaram até esse momento, mas que a nossa intervenção dentro da realidade vai se dar através da nossa prática. Então, em nenhum momento nós deslocamos a ideia de ideologia. A ideologia é para nós o nosso objetivo finalista, que é a transformação, a revolução social dada ombro a ombro com os oprimidos, né? E aí então, se a gente está chamando para ideologia, a escola sem partido guarda um teor ideológico no sentido que ela tem um objetivo finalista, que é justamente manter a ordem colocada dentro do sistema capitalista e agora pautado dentro de um fundamentalismo conservador, que está dado a partir, inclusive, das querelas que eles têm criados dentro da própria direita, né? Hoje o PSC, o discurso é que o PMDB e o PSDB não são de direita, ou seja, eles reivindicam uma direita verdadeira, e essa direita verdadeira é uma direita preconceituosa, extremista, fundamentalista, que quer literalmente retirar qualquer teor crítico de uma escola que já não se propõe hoje como transformadora, já que reproduz vícios do sistema capitalista. Hoje a gente sofre um processo bastante tenebroso no sentido que até a pouca voz que nós temos dentro da escola, porque eles supervalorizam, como a Patrícia colocou, nós que estamos no chão da escola sabemos que hoje a escola não tem esse potencial transformador que eles querem colocar. Existe possibilidade de debate dentro das escolas, isso existe. E esse espaço nós tomamos como caro pra gente. Nós vamos debater dentro das escolas e vamos debater via o campo ideológico, vamos debater o que for preciso. Mas ela não está dada, esse espaço não é um espaço privilegiado do educador, né? Nós não temos, tal como aponta no projeto, uma audiência cativa. Muito pelo contrário, a nossa audiência não é cativa. É tipo um superpoder de telepatia. Justamente. Né? Eles acusam a gente eles acusam que os estudantes sofrem com síndrome de Estocolmo, né? Nós, os sequestradores ali da liberdade dos estudantes, né? Já que nos colocamos ali, o estudante é forçado a estar todo dia escutando ali a minha doutrinação, né? Ele acaba sendo furtado, ele acaba tomando simpatia pelas mentiras que eu conto, né, de sala de aula, né? O que é nocivo nesse projeto é justamente o que ele tenta perpassar enquanto neutro. Então nada é neutro nesse projeto. Ele se coloca como, ele tem sim, ele perpassa por uma questão ideológica, ele tem um projeto finalista que é manter a sociedade, enfim, esse espaço tal como está dado, a escola hoje não como um espaço de transformação, mas um espaço de reprodução, né? Basta lembrar lá do Fernando Henrique, quando ele colocou lá que quem não consegue ser pesquisador, quem não consegue vir para a universidade, vai dar aula, porque ele é mero reprodutor. Olha, então como nós passamos de reprodutores para literalmente doutrinadores, olha o poder que nos deram agora, né? Então essa é uma questão que eu acho que é interessante ser discutida com relação ao projeto Escola Sem Partido. Outro ponto que eu acho que a gente, eu acompanhando ali, né, tentei elencar algumas coisas dos comentários, que está lá no site, né, do movimento. Uma coisa que chama atenção é nos comentários dos pais. Os pais têm colocado assim, olha como é preocupante a doutrinação. A doutrinação, que eles dizem que é uma doutrinação esquerdopata, ela faz com que os nossos filhos sintam vergonha do estado social, que eles sintam vergonha da cor da própria pele. E aí eles estão dizendo assim, que os doutrinadores vão para dentro de sala de aula dizer, por exemplo, que um processo colonial ele tem que ser encarado, as pessoas, enfim, os brancos, os mais ricos, eles não têm que ter vergonha, porque eles não devem nada, isso é um processo histórico isolado, né? Só que em nenhum momento dentro desses comentários eles colocam que a classe trabalhadora, né, os filhos, por exemplo, da periferia, já são, literalmente já são impelidos a ter vergonha do lugar que vem. Então esse é um projeto, e durante todo o discurso dos pais é colocado lá, que o que deve ser impedido, que o grande temor deles é que, inclusive, isso não está num comentário só, está em vários comentários, que inclusive essa doutrinação tem chegado até as escolas particulares,
Ou seja, enquanto não chegava nas escolas particulares a doutrinação, estava tudo bem, porque filho de pobre tanto fez, tanto faz. Mas agora, ensinar mentira, né? Questionar esse tipo de educação que está dada dentro das escolas particulares para os filhos da burguesia, não, isso é nocivo. Ensinar mentira, ensinar que esse cara ele está vindo de um lugar privilegiado é mentira, né? Então esse projeto, para nós, em especial, eu acho que nós temos que encarar que a gente não vai mesmo mudar esse projeto debatendo via as esferas institucionais, não. Então eu acho que cada professor que está aqui, que se coloca, por exemplo, dentro, seja do campo libertário, seja do campo aí, de uma outra concepção de esquerda, a ideia é justamente que hoje a ideia tem que ser uma organização pautada, não por documentos, não pautada na teoria, né, mas pautada na prática. Então como é que durante 2004 surge o projeto? Então até agora, o que é que a esquerda se ocupou em fazer, já que foi pega de calças curtas com relação à ideia do projeto Escola Sem Partido? Uma das minhas leituras é justamente que se ocupou demais nesse espaço aqui de formação dentro da universidade, porque não era um espaço, por exemplo, tão relevante a militância dentro das escolas. A organização por local de trabalho é um discurso muito novo. Pelo menos um discurso partidário, ele é muito novo. Eu vejo os partidos falarem agora de organização de local de trabalho. Concepção muito bonita, mas que eles não têm colocado em prática, já que se ocupam demais em fazer alianças durante, por exemplo, eleições. Então, a mudança não vai se dar por via institucional. O que nós temos hoje que pensar é que esse projeto, ele é ancorado somente num monstro que, literalmente, fazendo autocrítica, nós estamos deixando de ser criado. Então como é que agora nós vamos parar isso, né? Nós vamos parar literalmente encampando luta direta, ação direta, né? Ação direta não se confunda aí com né, eu já vi alguns debates, a ação direta vamos quebrar tudo, não. A ação direta justamente a gente está ancorado em teoria e prática, né? Então não desloquemos hoje a ideia de o que a esquerda realmente teria que fazer para que esses avanços da direita eles não aconteçam. Eles têm literalmente, nós temos que literalmente encampar uma luta que seja pautada na prática e não nas divagações acadêmicas, não no fetichismo da teoria, né? Mas literalmente é algo que seja colocado como um projeto de transformação social mais real, né? Mais pautado na realidade, na demanda de quem realmente tem anseio por mudanças, que a periferia, são os oprimidos, enfim, né? Essa discussão, cara, sobre a escola sem partido, a Patrícia até já colocou que na verdade o que os caras estão colocando aí é um projeto que eu acho também que está ancorado nessas questões mais de judicialização, né? O projeto é do Najib, o cara é advogado, e em nenhum momento esse projeto foi discutido com os educadores. Ora, é impossível pensar num projeto que se propõe intervir dentro da realidade da comunidade escolar, das escolas, e que os educadores não participem. Esse projeto é literalmente um engodo, né? Para vender o quê? Para vender projetos que estão sendo colocados aí a conta-gotas, né? Antes a gente tinha aqui a conta-gotas, né? A Patrícia colocou, por exemplo, no estado do Mato Grosso. No estado do Mato Grosso, nunca se discutiu, e eu acho também no Brasil, tá? Mas vou pegar aqui como exemplo, o governo nunca se propôs a discutir qualidade da educação, muito pelo contrário. A qualidade da educação hoje para o governo do Mato Grosso está ancorada somente na estrutura, né? Então, qual é o discurso falacioso disso? O discurso é que se mudamos a estrutura, e essa estrutura não vai mudar via o público, porque supostamente não se tem dinheiro para investir via o público, é justamente entregar isso para a iniciativa privada. Entrega-se a iniciativa privada e isso melhora. A gente sabe que a educação não vai melhorar só com um prédio bonito, né? Porque não adianta mudar o prédio, não adianta você ter prédios bonitos entregues à iniciativa privada se não muda a concepção do que a gente está fazendo em sala de aula, né? E aí essa concepção ela vai ser atacada justamente com esses projetos, que é o projeto da Escola Sem Partido. O que é que a gente tem que anular então, para que não haja mesmo um discurso de transformação dentro das escolas? Nós temos que literalmente atacar quem possibilita um diálogo com os estudantes, né? E quem hoje faz esse papel é justamente os professores, que podem sim e devem se colocar como militantes,
Né? A gente não tem que ter vergonha e muito menos se esconder atrás de uma neutralidade que não existe. Quando nós entramos em sala de aula, nós levamos sim uma carga cultural e os nossos estudantes também trazem. Eles trazem também. Né? Essa percepção de família que está sendo colocada nesse projeto é uma percepção totalmente deslocada da realidade, porque ela prega uma família dita tradicional. Né? Ora, a moralidade ela tem que ser ensinada, né? Os valores são ensinados na família. Que família? A família de propaganda de margarina, né? Aquela que o cara senta de manhã, tem uma família feliz, em que ele tem toda uma estrutura. Né? Essa família existe na realidade, existe para a burguesia, não. Mas para nós que estamos, por exemplo, na rede estadual, essa família não existe. Muito pelo contrário, a gente tem que se indagar se existe família. Porque tem muitos alunos lá que literalmente eles estão ali para cumprir tudo menos para assistir esse conteúdo programático colocado pela escola hoje. Então qual que é a nossa função? Justamente para que essa pessoa saia dali pelo menos com uma percepção de criticidade, que ele problematize a situação que está sendo colocada para ele. Então isso é o que o projeto quer nos impedir de fazer. A Constituição literalmente não defende porcaria nenhuma os direitos, principalmente dos oprimidos. Ela ali defende muito mais o direito de propriedade privada, reproduz muita coisa de uma sociedade desigual, do que propriamente defende mudança. Ela não defende nenhuma mudança, ela defende o que? Manutenção do status quo. Então, pensem comigo, recortar isso fica pior ainda. Porque daí faz sentido, por exemplo, se coloca que a gente está ali para instruir. O que está chamando de instrução? Né? O que esse projeto está chamando de instruir? Literalmente, repassar conteúdo. Só que para a área de humanas, e eu estou falando enquanto professor de história, para a área de humanas isso seria impossível. Impossível, porque retirar, por exemplo, a análise do lugar social. Para toda a teoria que é utilizada em sala de aula, para qualquer autor que nós utilizamos, né, nós problematizamos a partir do lugar social desse autor. Deslocar, por exemplo, dizer de neutralidade é voltar para uma história factual, ensinar fato, ensinar data para estudante. Isso não contribui em nada, esse debate já está ultrapassado. Isso não contribui, por exemplo, para que esse estudante possa perceber, possa fazer a crítica devida à situação que ele se encontra. Né? Tem um outro quesito, cara, que é a defesa literal do desmonte desses cursos de humanas. Né? Eu lembro até de uma fala agora do Bolsonaro que disse, olha, cara, o lance é colocar tudo EAD. Coloca tudo EAD para esses caboclos. Porque literalmente o que esses caras não fazem não é ciência. O que eles fazem é doutrinação. Né? E esse discurso a gente sabe que está ligado a uma concepção macro, que é de outros institutos. Instituto Milênio, a gente tem aí agora os libertarianos colocando também, né? Justamente defendendo o quê? Uma neutralidade. Uma neutralidade que a gente sabe que é impossível. Impossível. Eles são os apoiadores e financiadores também. Muito bem. Justamente, toda fala pública dos defensores da escola sem partido, eles tentam deslocar um lugar social. Não se é permitido, nos debates que eles fazem, linkar qualquer... então foi o PSC que encampou isso no Rio de Janeiro. Eles dizem não. Mas a gente não veio aqui para debater isso, a gente veio para debater o projeto. Né? A gente não está linkando, por exemplo, com o Instituto Milênio, com o Instituto Liberal, enfim, com os liberais, então, libertarianos, enfim. A gente não tem que linkar esse projeto a essas instituições, a esses grupos. Por quê? Porque unicamente o que a gente está propondo é discutir o projeto. A sociedade só tem que discutir o projeto. Então, não vou me prolongar muito, acho que a Patrícia fez uma fala interessante, né? Mas é mais para a gente problematizar mesmo o que é que esse projeto traz, quais são o calendário de luta que nós teremos aí para os próximos tempos, né? Para o próximo período, que não deve tardar. Não nos perdamos aí na questão eleitoral, né, que está batendo a porta. Né? Nós temos necessidades que são mais urgentes do que literalmente reforçar aí determinado grupo, enfim. Então, se nós não pensarmos agora em como é que nós vamos nos organizar, como é que as respostas vão ser dadas na prática,
existe a grande possibilidade de a gente ter um retrocesso gigantesco aí no campo educacional, né? E eu diria que aí o que nós teríamos que fazer ficaria muito mais, seria uma tarefa muito mais difícil do que a que já está dada. Colocar como se estivesse fazendo uma defesa de uma militância educacionista apenas, né? Porque não está desvinculado dos perspectivas de luta, né? Mas a educação, ela, infelizmente ou felizmente, ela permeia, ela toca as fases mais tenras da juventude, da sociedade, né? Das crianças, que vai se criando toda uma estrutura de defesa ideológica e que vai justificar a perspectiva desses projetos, né? Você vê assim os comentários, por exemplo, na página no Facebook desse Vitório Gali aí, nossa, mano, cabuloso. O cara defende. Para o cara, a Hillary é uma socialista, esquerdopata, e o Trump é o cara que vai salvar os Estados Unidos, sabe assim? O cara faz umas defesas bizarras ao Trump, cara, assim. E os comentários dele, assim, desde pessoas jovens, assim, defendendo, isso mesmo, na escola, assim. Fico pensando, o que um aluno tem sala de aula argumentar que a gente consegue doutrinar alguém em sala de aula assim? Ou esse guri tá muito, esses moleques estão muito fissurados no celular ali, que tá lendo demais no celular e vendo um pouco sala de aula, porque, mano, mal consegue dar conteúdo em sala de aula hoje em dia. Imagina fazer uma doutrinação. E um dos pontos que eles separam, que eles tentam utilizar como estatística, dizem, foi uma pesquisa de 2008 do Census, em que eles entrevistaram uma quantidade X de professor, mas sempre aquelas pesquisas assim que o número não ultrapassa 2.000 entrevistados, né? E os professores respondiam que o papel da escola era formar cidadania, formar cidadãos. Só que isso está na Constituição e está na LDB, né? Que um dos papéis da educação é a questão da cidadania. Então, os professores dizem que 78% dos entrevistados responderam que seria isso. E aí eles dizem que isso é a prova de que o professor, ele é sim um doutrinador, porque essa cidadania que ele fala, né, não é cidadania, é doutrinação, e que ele deveria responder que seria formar para o mercado de trabalho, enfim, né? Então, é interessante observar, assim. Eu acho que muitos professores, eles iam ficar surpresos, assim, não, mas eu passei a minha faculdade inteira estudando os documentos que dizem que a cidadania está dentro das perspectivas da educação, fiquei um tempão estudando tudo isso para agora me dizerem que eu sou culpada disso. Eu sou culpada, inclusive, de responder certinho.